Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro, e este é mais um Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural, aquela que mais entende de aprovação nos últimos 40 anos. E são tantos aprovados nessa história que a gente já até perdeu as contas, algo que você, meu caro ouvinte, não pode perder de jeito nenhum, sobretudo se estiver inscrito no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque no episódio dessa semana você vai aprender a como se preparar de forma eficiente e eficaz na disciplina de Contabilidade Pública e que vai dar todas as dicas para você gabaritar essa matéria na prova do TCE. É o professor Anderson Fumaux, que leciona nos cursos da Degrau Cultural. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer enorme participar do programa. Fazer só uma retificação aí, embora leia-se Fumaux, a gente fala Fumax. Mas eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Tem gente que chama de Fumô, né? Já tem vários apelidos por conta do sobrenome aí. Mas é Fumax. Fumax, então. Anderson Fumax. É porque esse negócio do X francês... Seria Fumô, né? A França, né? Na França seria Fumô, né? Só para detalhe, tem uma cidade na Paraíba chamada Bahia, e aí esse um X no final. Aí as pessoas falam Bahieux. É muito mais complexo, muito mais simples falar Bahia. Mas, enfim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, fazer parte desse episódio, além do professor Anderson Fumax, temos aqui, não posso esquecer de convidar aquele que tem incontável gama de conhecimento sobre os concursos públicos. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira, 6x no final. Olá, José, tudo tranquilo? Olá, ouvinte. Olá, mestre, tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês, aqui participando de mais um programa aí do Hora do Concurso. E vamos lá, José, vamos lá, que hoje o tema é muito bom, né? Tem muita gente aí que vai participar desse concurso do TCE, e a gente aí está com um grande mestre que sabe tudo sobre contabilidade pública. Então tá bom, vamos lá contar para essas pessoas as principais dicas e recomendações para essa prova. Então, professor, para os concurseiros que ainda não estão por dentro da função do Tribunal de Contas, da estrutura governamental daqui do Rio de Janeiro, gostaria que o senhor explicasse resumidamente como os conhecimentos da sua área de contabilidade eles serão cobrados no dia a dia de trabalho do servidor do Tribunal de Contas. Legal, José. Então, o Tribunal de Contas ele é um braço do Poder Legislativo, né? A gente sabe que o Poder Legislativo ele tem o poder de fiscalizar, né, as contas do Executivo, mas como o Poder Legislativo, no caso da Assembleia Legislativa, né, ela é composta de pessoas, né, que fazem parte de política, não são técnicos no assunto, então a necessidade de ter um braço técnico que é justamente o TCE. Então, o TCE é o Tribunal de Contas, né, que justamente é o órgão que faz a análise, né, e recomenda a aprovação ou não aprovação das contas do Poder Executivo. Então, é imprescindível que os servidores que estão no TCE tenham grande capacidade de discernimento das contas públicas e, obviamente, conhecimentos não só de contabilidade pública, que é o tema que vocês estão abordando aqui, mas também de orçamento público, que, na verdade, os dois assuntos, né, acabam se misturando, né? O conhecimento da contabilidade pública requer, em parte, conhecimento também do orçamento público. E, se você for olhar o edital do TCE, inclusive, na parte que cabe à contabilidade pública, tem muito tópico de orçamento público, né? Então, a gente costuma dizer que os dois assuntos eles não conseguem ser independentes, né, um do outro. Eu preciso do orçamento público para atender bem a minha demanda de contabilidade pública.
E considerando, professor, o fato do SEBRASP ser o organizador desse concurso do Tribunal de Contas, qual o perfil dessa banca com relação à prova de contabilidade pública? Tá. Bom, recentemente tivemos a prova para analista do TCE, né? Então, até uma recomendação que eu falo, né? Dei uma analisada na prova de analista. Claro e evidente, né, que por ser um cargo de analista, pressupõe que a prova de técnico seja um pouco mais tranquila, mas eu não entro nesse mérito, não. Galera, estudem como se fosse para analista, porque, por exemplo, os assuntos que costumam cair na prova de orçamento público, de contabilidade pública, eles são basicamente os mesmos, só que o nível de detalhe, isso pode fazer diferença. Tanto que na contabilidade pública, são noções de contabilidade pública. Então, a gente não observou no edital, por exemplo, as normas brasileiras de contabilidade, que na prova de analista faz todo sentido, né? Mas na prova de técnico, a princípio, não veio essa informação. Então, a gente está trabalhando, né, em nossas aulas, seja presenciais, seja online, com noções de contabilidade pública, né? Então, a gente não está entrando muito no quesito das normas brasileiras de contabilidade, porque não foi pedido isso. Claro que a gente dá uma palhinha, né, para a pessoa não ficar sem saber o que é. E como é muito difícil, para quem está estudando pela primeira vez contabilidade pública, sem nunca ter visto contabilidade, a gente faz uma abordagem da contabilidade geral, noções de contabilidade geral, sobre patrimônio, para aí a gente direcionar para a contabilidade pública. Porque quando um concurso tem contabilidade geral e pública, fica mais fácil, né? Embora tenha mais informação, o candidato, o concurseiro, ele vê contabilidade geral, então ele entende a mecânica e depois parte para as diferenças, né, para a contabilidade pública. Como quem nunca viu vai direto para a contabilidade pública, ele pode ter uma dificuldade um pouco maior. Mas a CESP ela tem como histórico questões que envolvem conceitos, né? Ou seja, podem existir questões de cálculos, mas normalmente a maioria das questões da CESP envolvem conceitos, né? Então esperem várias questões envolvendo conceitos. Claro que alguns bem à luz da legislação e outros interpretação. A interpretação que é o mais importante. Nas nossas aulas, inclusive, a gente faz mapas mentais, né, para justamente a pessoa poder entender e não só decorar algum artigo, enfim. Então, o entendimento ele é muito importante. Perfeito. Então, o senhor acredita que a prova do SEBRASP, para esse cargo de técnico, ela pode ter um nível de exigência ainda mais elevado ou não vai ser um nível mais, em comparação ao analista, um pouco mais baixo? Eu acredito que o nível da prova do TCE vai ser alto, até porque até nas questões de prova, se vocês forem pegar as questões de analista ou de outras provas do SESP que envolvem orçamento público, não difere tanto das provas ou das questões das provas para técnico, porque os assuntos são muito parecidos, né? Principalmente na parte de orçamento público. Na contabilidade pública, como eu comentei, o que pode diferenciar, o que não vai cair na prova, né, são as normas brasileiras de contabilidade, né, que não vai cair a princípio no TCE, no técnico, porque não está lá no edital. Se cair, né, obviamente, é sujeito aí até anulação de questão, né, porque não tá no edital. Mas eu creio que é uma prova com nível técnico alto, tendo em vista que é um cargo importante, com uma remuneração bem atrativa, e o grau de responsabilidade, né, desse servidor é muito grande. Ou seja, então eu imagino que a prova ela venha num nível bem interessante, né? Não é só porque é segundo grau vai vir fácil, não, mas espero uma prova bem bacana, com nível muito bom, Mas quem tem estudado aí já há um bom tempo, orçamento público, contabilidade pública, eu costumo dizer o seguinte: as questões elas se repetem. Então, assim, no primeiro momento, as pessoas têm uma dificuldade porque nunca ouviram falar no assunto. Às vezes, quando dou aula de AFO, contabilidade pública, caramba, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas na segunda aula, o cara já consegue responder um monte de coisa, porque ele sabe que aquilo ali é repetitivo, em algum momento ele consegue pegar essa mecânica, né? Obviamente, fazer questões de prova vão fazer toda a diferença. Mestre, como a gente está discutindo aqui, né, esse é um cargo de nível médio, né?
cargo de técnico, cargo de nível médio, né? E todo mundo, né, que faz nível médio não aprende contabilidade da escola, né? E também a gente vai ter muita gente aí com formação superior fazendo esse concurso que também sequer viu na faculdade contabilidade, né? Apenas aqueles que de fato fazem ciências contábeis, né? Talvez administração, possa ter tido ali alguma cadeira de contabilidade pública. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a melhor forma de estudar essa disciplina, partindo do pressuposto que as pessoas sequer tiveram um contato anterior com essa matéria, seja no colégio, seja na faculdade? Como estudar de fato essa disciplina, que com certeza é uma disciplina-chave, né, para o desenvolvimento das atividades do técnico dentro do TCA? Perfeito, a pergunta é muito boa, Luiz. O primeiro ponto é o seguinte: eu imagino que muita gente que fez a prova para analista vai fazer para técnico, né? Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, essa galera já está num nível aí de estudos bem avançado. Para quem parou, voltou agora, né, pontuando aí, talvez a parte de controle externo, que também é uma parte bem relevante para a prova e tudo mais, né? Mas, partindo do pressuposto que boa parte da contabilidade pública também precisa de conhecimento de orçamento público, eu sugiro que inicie seus estudos com o orçamento público. Porque entrando na contabilidade pública, vai gerar uma dificuldade adicional, ao meu ver. Se a gente for parar para analisar o edital, né? Se a gente for... eu estou até com ele aqui aberto, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de administração financeira e orçamentária e orçamento público, tá lá, orçamento público, técnicas orçamentárias, princípios orçamentários, ciclo orçamentário, processo orçamentário, instrumentos de planejamento orçamentário, aí fala de PPA, LOA, LDO, aquela coisa, né, que costuma cair em quase todos os concursos. Mas quando você vai em noções de contabilidade pública, você vê lá, beleza, conceito de contabilidade pública, objeto de estudo, regimes, né, contábeis, campo de aplicação, patrimônio, até aí ok. Aí na parte que trata de receitas e despesas públicas, essa parte tem relação com o orçamento público, né? Então, ou seja, eu sugiro iniciar o estudo pelo orçamento público para depois a gente avançar com contabilidade pública. E se a gente for ver mais para frente o edital, a gente vai ver lá, reza a pagar, dívida pública, demonstrativos, aí ok, aí é totalmente contábil, balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro. Mas se o candidato não tiver uma base no orçamento público, ele não vai entender que no balanço orçamentário eu preciso ter a previsão e a execução das receitas ou das despesas, né? Então, ou seja, se falar de balanço orçamentário sem a pessoa entender o ciclo orçamentário, não vai fazer sentido. E se a gente for andar mais um pouco, né, no item 6 do edital de noções de contabilidade pública, está lá, noções de orçamento. Aí volta de novo o assunto, orçamento público, tipos de orçamento, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, ciclo orçamentário e princípios orçamentários. Então, olha que interessante. Na própria parte de contabilidade pública, eu tenho boa parte de assuntos vinculados ao orçamento. Então, eu sugiro que o estudo se inicie a partir daí. Esse é o primeiro ponto. Partindo desse pressuposto, beleza. Aí a contabilidade pública, ela vem com as suas características chaves. Mas eu sugiro que, no primeiro momento, conceitos de contabilidade geral possam ser estudados. Porque a contabilidade pública, na verdade, é um ramo da contabilidade, um segmento da contabilidade. A contabilidade tem vários segmentos. A contabilidade pública é um deles. Assim como a contabilidade de custos, por exemplo, né, a contabilidade avançada, enfim, tem vários segmentos. Mas, no primeiro momento, conhecer um pouco da contabilidade geral, né, ou seja, o objeto de estudo da contabilidade, os princípios contábeis, né, a legislação aplicada à contabilidade, falar um pouco de patrimônio de uma maneira geral, aí tentar fazer esse link agora da contabilidade pública, né, analisando o viés orçamentário e o viés patrimonial, que é muito importante a gente ressaltar que a contabilidade ela tem alguns enfoques, né? A contabilidade pública, diferentemente da contabilidade geral, ela também registra atos administrativos. E na contabilidade geral, eu não tenho a necessidade de registrar atos administrativos, porque um ato não requer uma alteração do patrimônio. Mas, para fins de contabilidade pública, qualquer ato administrativo precisa ser reconhecido pela contabilidade, mesmo que seja em contas de compensação, contas de controle, né? Só que eu entendendo esses princípios da contabilidade geral, eu começo a visualizar as semelhanças e as diferenças da contabilidade pública em relação à contabilidade geral. Então, eu sugiro que
a parte, né, de início de estudo seja nesse formato. Perfeito. Mas você falou que a prova tende a ser mais conceitual, correto? Isso Sim. quer dizer, então, que a matemática da contabilidade em si não vai cair tanto, é isso? Primeira pergunta que eu faço. Tá. Na verdade, eu costumo dizer que é até um mito, né? Assim como eu começo a dar a aula de contabilidade, eu falei, olha, para quem acha que contabilidade, ou para quem tem receita de contabilidade, que acha fazer muita conta, isso é um mito que a gente precisa desconstruir, né? Que, na verdade, na contabilidade, os cálculos, se forem feitos, são cálculos muito simples. Soma, divisão, multiplicação, né, e subtração no máximo. Agora, o mais importante, e talvez o mais difícil, é você interpretar alguns fatos que podem ocorrer na empresa, como eu vou registrar isso contabilmente, alguma coisa desse sentido, e fazer a interpretação técnica daquela operação, ou daquele fato, né, que gerou alguma alteração no patrimônio. Mas a matemática da contabilidade ela é muito simplória, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, se tiver prova de informática pesada, o cara talvez tenha que ter que fazer mais cálculos do que na própria contabilidade, né? Na própria estatística, quando cai, né? Enfim, raciocínio lógico, né? Então, os cálculos são mais complexos. Não é que não possa vir questões com cálculo, mas os cálculos, se forem, são muito simples, porque, na verdade, na contabilidade pública, o que se requer do aluno é o conhecimento e o discernimento dos tipos de transações que podem ocorrer numa entidade pública, né? Ou seja, de repente, a banca pode vir trazendo para ele calcular qual é o valor do excesso de arrecadação orçamentária, por exemplo. Mas é simples, ou seja, eu preciso saber que o excesso de arrecadação é justamente quando eu tenho a execução da receita maior do que a previsão das receitas. Só que se ele não souber isso, ele não vai conseguir fazer o cálculo, né? Mas o cálculo por si só não costuma ser nada de muito absurdo, não. Perfeito. Você já citou aí durante o nosso bate-papo alguns temas, né, de contabilidade pública que você acredita que vão ser explorados. Você consegue elencar aí quais são os 5 grandes temas desse programa aí que você acha que vão ser mais explorados na prova? Bom, como eu comentei com vocês, né, pela emenda de contabilidade pública também abordar o orçamento público, então certamente vão vir questões que envolvem despesas públicas, receitas públicas. Só que aí é até difícil eu dizer o seguinte, olha, essa questão aí tem relação mais com contabilidade pública do que o orçamento público, que ela está no edital dos dois, né, se a gente for parar para pensar, né? Mas, basicamente, receita pública, despesa pública, o conhecimento das demonstrações contábeis, né? Agora, existem mais demonstrações contábeis do que o próprio edital coloca, mas aí, como ele determina quais são as demonstrações, eu sugiro que a gente não estude algo que não está no edital, né? Então, por exemplo, as demonstrações contábeis certamente cairão na prova. O conhecimento do balanço patrimonial, por exemplo, balanço orçamentário, que acaba sempre pedido em prova, né? As demonstrações que tratam da LRF, né? Da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é justamente o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Então, está sempre caindo questão envolvendo isso. Aí tem bancas que acabam trazendo esse assunto para orçamento público, outros para contabilidade pública. No TCE colocou-se como contabilidade pública, né? Então é um assunto que certamente vai cair. E a parte patrimonial, certamente vão ter aí questões envolvendo variações patrimoniais aumentativas, variações patrimoniais diminutivas, né? Se a transação gerou, né, um aumento no patrimônio, enfim. Então são assuntos que certamente estarão na prova. Ótimo. Então, professor, a gente vai fazer aqui tipo um palpitômetro. A gente está tentando prever o que vai ser a prova de técnicos do Tribunal de Contas. Ela vai ser composta por 150 questões no total. 90 delas são de conhecimentos específicos, as quais poderão abordar a parte de contabilidade pública. Quantas questões específicas dessa disciplina o Sebrasp poderá cobrar na prova? Olha, eu conversando com o Luiz, né, a gente bateu um papo sobre a AFO uma vez, né, Luiz? Isso. A gente bateu um papo sobre a AFO. E então, o que acontece? Se eu considerar que tem questões de contabilidade pública que tenham relação com orçamento público,
né? Eu estou chutando aí mais ou menos o que eu falei com o Luiz Fernando em relação ao orçamento público. Então, pode estar variando aí entre 30 a 40 questões. Se não tiver relação com o orçamento público, a questão, isso já pode cair, de repente, para 20. Né? Mas como tem questões de contabilidade pública que têm relação com o orçamento público, com certeza aí a gente vai abordar entre 30 a 40 questões. 30 a 40 questões, não. Quantidade grande, ainda tem que ficar atento, né? Mestre, assim, tá faltando aí praticamente menos de 2 meses, né, para as provas do concurso do TCE, né, a prova de técnico está marcada para o dia 8. Eu queria saber o seguinte, cara, faltando esse pouco tempo aí, esse pouco mais de um mês, né, quase 2 meses para a realização das provas, cara, quais são as estratégias de estudo que os candidatos têm que adotar, né, em especial aí nessa parte de contabilidade pública, para que tenham um bom desempenho na prova, cara? Tem que, assim, fazer muito exercício, o caminho é exatamente isso, exercício é a forma de assimilar, ou você tem outras estratégias? Você citou, por exemplo, aí também a questão, né, dos mapas mentais. Explica pra gente o que o candidato tem que fazer para conseguir aí memorizar, não só memorizar, como entender efetivamente essa disciplina, esse curto espaço de tempo aí até as provas. O orçamento público e a contabilidade pública não é uma leitura tão simples assim de ser feita para quem nunca fez, né? Então, no primeiro momento, ela é pesada porque é muita informação, mas nos nossos cursos, né, que a gente acaba fazendo e nas nossas palestras, nos nossos eventos, a gente sempre trabalha com mapa mental, porque por mais que eu coloque, às vezes, a mesma informação que está na legislação, a gente colocando um direcionamento, né, ou seja, por exemplo, vamos pensar o seguinte, a lei orçamentária anual, né, ela é composta de 3 grandes orçamentos: orçamento fiscal, de investimentos e orçamento de seguridade social. Então, a gente bota lá a LOA com 3 setinhas, OF, OI, OSS. Né? Ou seja, para o cara começar a absorver menos... assim, não é que ele está absorvendo menos informação, ele está absorvendo menos palavras e ele vai compreender que aquilo ali é o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social, o orçamento de investimentos. Os princípios orçamentários, por exemplo, que está na parte de contabilidade pública, embora possa constar também na parte de orçamento público. A gente faz, nas nossas aulas, a gente chama de PNEU e LUPEU, né? Ou seja, são 5 princípios orçamentários: publicidade, exclusividade, não afetação da receita, especificidade e o LUPEU, né? Então, aí, legalidade, uniformidade, universalidade. Então, assim, a gente vai trazendo alguns mapas mentais, embora eu não seja muito bom nisso, mas eu sei que isso acaba ajudando o candidato na hora de fazer, de lembrar da questão, né? Então, se ele conseguir extrair da leitura cheia, né, essas palavras-chave, isso vai ajudar um bocado, porque vão ter palavras-chave que vão mostrar um parágrafo todo que ele teria que ficar lendo e tudo mais, né? Agora, a questão de prova é fundamental, não tem jeito. Então, nas nossas aulas, né, pelo menos as aulas que nós estamos fazendo ao vivo, né, a gente está trabalhando por aula com cerca de 50 questões, 60 questões por aula. Né? Então, assim, são questões rápidas, objetivas, certo e errado, que é justamente o que a CESP está trazendo. Tem até questões que a CESP traz de marcar A, B, C ou D, mas a maioria é certo e errado. Então, ou seja, sem muita firula. Agora a gente está com um prazo muito apertado. Então, tentar extrair de uma leitura maior as palavras-chave, tentar fazer alguns mapas mentais que a gente vem fazendo, vem trazendo, e questões de prova. Questões de prova, até porque sempre vão existir questões que a gente vai discordar da banca. Porque a CESP tem algumas particularidades que a gente não concorda às vezes, né? Só que ela é a detentora da caneta, é ela que faz a prova. A gente está ali até para ajudar, para orientar num possível recurso, mas tem alguns conceitos que a própria CESP acaba entendendo que é o correto. Então, entender como ela vem cobrando isso passa a ser fundamental, porque, às vezes, outras bancas têm uma outra visão, outro entendimento sobre um assunto, né? Claro que se vier a literalidade da lei, não tem muito o que questionar, mas se vier a questão de interpretação, cada banca, né, tem a sua forma de interpretar. Então, até nisso, é importante fazer questões da banca. Anderson, de outras bancas não seria importante? Não é que não seria importante. Se você esgotar da CESP, ok, você pode fazer de outras bancas para fortalecer
o teu entendimento. Mas se você puder focar em encontrar o maior número possível de questões da CESP, ótimo. E a gente sabe que AFO e Contabilidade Pública tem caído em diversos concursos, né? Então, dificilmente você vai ter dificuldade em encontrar questões de prova, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Se valeria a pena fazer provas de outras bancas, porque assim, há outras bancas que têm, digamos assim, têm realizado muitos concursos para tribunais de contas também, né? E aí, só que o sistema de pergunta é diferente, não é o sistema certo e errado, né? É o sistema da múltipla escolha tradicional. É melhor primeiro, então, o candidato esgotar essas perguntas pelo Sebrasp. Tem que procurar também questões de tribunais de contas ali do Sebrasp. Vale a pena fazer isso também? Priorizar essas questões na frente? Olha, a lógica, né, é ir por banca e, por correlação, se eu esgotar esse tipo de questão, tentar buscar outros tribunais de conta, para saber que nível de questão de prova está sendo pedido. Mas, como é outra banca, obviamente eu posso ter uma diferença aí de exigência, né? Ou de mais cálculos, que a CESP costumeiramente não é uma banca de trazer muitos cálculos, né? Mas, assim, a questão de prova é sempre bem-vinda, claro, evidente, né? Mas se você puder esgotar aquela banca daquele momento, ótimo. Mas pode, por exemplo, contabilidade pública, pode ser que a CESP tenha menos questões que o orçamento público. Então, de repente, você pode vir a procurar outras bancas para fortalecer o seu conhecimento, né, daquele assunto. Perfeito. Só como uma complementação, você também citou essa questão, que pode ser letra de lei ou mais interpretativo. O Sebrasp tem. Sebrasp é o CESP, tá? Só para deixar aqui bem claro, né? Eu não vou o nome do CESP. O Sebrasp tem um perfil muito mais de letra de lei ou de interpretação? Ele mescla muito. Mescla muito. Eu costumo dizer, por exemplo, a CESP faz muita prova das carreiras policiais, né? Sim. E, cara, eu não sei o que dá na cabeça dos caras que estão fazendo a prova, eles criam os conceitos deles mesmo lá, cara. E assim, gente, eu não estudei isso, nem na minha graduação, nem na pós, nem no meu mestrado. Como é que os caras estão com um conceito diferente, né? Então, às vezes, a CESP entra com a sua própria interpretação sobre o assunto, né? Então, fica por isso que é importante. Oi? A doutrina CESP. Doutrina CESP. Sebrasp, né? doutrina CESP. Então, é por isso que eu fico sempre atento às questões da banca, né? Para saber como ela tem o entendimento, né, daquele assunto que às vezes a gente não concorda, mas se ela não está anulando a questão e está mantendo aquele entendimento, então a gente precisa compreender um pouco isso. Por exemplo, um grande exemplo é o seguinte: fatos, né? Assim, isso em aula eu acabo falando, contabilidade geral e pública, né? Eu acabo falando um pouquinho disso. Por exemplo, existe a diferença dos fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos, né? Isso para a questão de patrimônio, né? O fato permutativo ocorre uma alteração do patrimônio sem gerar alteração do patrimônio líquido. Então, ou seja, por exemplo, comprei um estoque à vista, ou seja, então saiu o dinheiro, entrou estoque, não mexi em nada no patrimônio líquido. Comprei um estoque a prazo, aumentei meu ativo, aumentei meu passivo, nada afetou meu patrimônio líquido. Para a CESP, o fato modificativo, ele que altera o meu patrimônio líquido, ele necessariamente precisa ter uma conta de resultado. Então, para ela entende que necessariamente precisa ter uma conta de resultado, seja despesa ou receita. Se for contabilidade pública, variação patrimonial aumentativa ou diminutiva. Mas eu não concordo. Porque existem outras formas de alterar o patrimônio líquido sem ser por contas de resultado, né? Então, assim, outras bancas também acham a mesma coisa, mas a CESP tem essa particularidade. Então, isso é importante. Por isso é importante conhecer o histórico dela. Então, o senhor também é especialista em administração financeira e orçamentária. Perfeito. Que se relaciona bastante com a parte de contabilidade pública. E eu queria que o senhor orientasse os nossos ouvintes a forma mais adequada de estudar essa disciplina e apontar quais os assuntos que elas precisam dar uma atenção especial ou que têm grandes chances de serem cobradas pelo Sebrasp. Além daquelas que eu comentei já com o Luiz, né, a parte de orçamento público sempre vai cair questão envolvendo os instrumentos de planejamento orçamentário, ou seja, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, até porque eu comento com meus alunos, né? Olha, é um tipo de assunto que ele não serve mais só para concurso público, serve para a sua vida
Porque você precisa conhecer o orçamento público da região que você vive, do município que você vive, do estado que você vive, do país que você vive. Como isso é gerenciado, né? Como isso é aprovado, né? Que isso acaba impactando a vida de todo mundo, né? Então, é um assunto que sempre cai em prova. Lei de responsabilidade fiscal, sempre vai cair questões envolvendo lei de responsabilidade fiscal, só que ela é enorme, né? Mas eu tenho pontos específicos, despesas com pessoal sempre caem, né? Essa parte de endividamento sempre cai, né? Aí o bizu, Anderson, mas olha só, os limites com despesas de pessoal, eu tenho limite da União, estados e municípios. Aí tem percentuais diferentes, eu não consigo gravar tudo. Bom, se você não consegue gravar tudo, beleza, vamos ter um raciocínio aqui. Bom, a prova é para quê? Tribunal de Contas do Estado. Então, você grava, então, os percentuais do Estado, que é mais fácil ter, né, o enunciado vinculando ao Tribunal de Contas do Estado, ou seja, então, o percentual que cabe ao TCE, por exemplo, né, o máximo de limite de despesa com o pessoal. Então, esse é o bizu que eu dou. Perfeito. Então, para encerrar a sua participação, a sua rápida participação do professor Anderson Fumax, né, eu chamo de Sérgio, aqui no nosso podcast, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem especial para os candidatos que querem e que podem ingressar no Tribunal de Contas do Estado. Legal. Bom, primeiramente, como eu comentei anteriormente, comento com meus alunos isso, né? Orçamento público e contabilidade pública são disciplinas que você vai levar para a vida, tá? Não é somente nesse concurso, né? Por algum motivo, quem não conseguir passar, para não desistir, porque, na verdade, só passa quem está lá tentando, quem está lá persistindo, resiliência, né? Ou seja, muitas pessoas acabam desistindo numa primeira frustração, né? Então, a maioria dos concurseiros, o sucesso da maioria dos concurseiros são porque eles foram resilientes, né? Então, assim, muitas das vezes eu estou fazendo a primeira vez o concurso agora, estou estudando em cima da hora. Olha, eu não vou dizer que você não consegue estudar, né, no mesmo nível da galera que está estudando há muito tempo, mas a gente sabe que o concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Então, assim, tudo que você vai fazer hoje, você vai utilizar em algum momento para outros concursos e para a vida de vocês, né? Ou seja, a gente está com bastante material bacana, a gente está fazendo muita coisa em prol dos alunos, otimizando o tempo dos alunos, com muitas questões de prova, né, nas nossas aulas, né, os mapas mentais, justamente para minimizar, para encurtar esse caminho da leitura de uma legislação mais longa, mais pesada, né? Enfim, então a gente está fazendo o possível aqui para que seja mais suave, né, ou pelo menos menos penoso, né? Estudar isso pela primeira vez, porque muitas pessoas estão estudando isso pela primeira vez. Mas o meu conselho é resiliência. Resiliência, não estuda, né? Não passa quem estuda mais, né? Passa quem estuda certo, quem estuda com consistência, né? Então, esse é o meu recado aí para todos aqueles que vão fazer o concurso do TCE. Perfeito. O professor Anderson Fumax participou aqui do podcast Hora do Concurso. Muito obrigado pela sua presença aqui. As portas do Hora do Concurso continuarão escancaradas para os senhores, todo o seu conhecimento, tá certo? Eu que agradeço aí a presença, fiquei feliz de poder participar desse projeto incrível. Espero que a gente tenha agregado aqui um tijolinho, né, para a aprovação dos nossos queridos alunos. Com certeza. Querido Luiz Fernando Caldeira, muito obrigado por mais uma vez contribuir também com suas perguntas e seu conhecimento de muitos anos no mercado de concurso público. Obrigado, José. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado ao mestre Anderson Fumax. Eu diria que você não contribuiu com tijolo, não. Você montou um muro aí para todos os candidatos aí conquistarem essa vaga. Ele é muito craque, ele é muito bom. Tanto é bom que ele é professor aqui da Degrau Cultural, não é isso, José? Exatamente. Aqui só os melhores. Com certeza. E no podcast, principalmente no podcast, aqui a gente só tem estendido o tapete vermelho para grandes professores, grandes mestres aqui da Degrau Cultural. Exatamente. Só tem fera. E agradeço também a todos os ouvintes. Lembrando, né, toda quinta-feira, né, aí no Spotify, nas principais plataformas digitais, está aí o podcast Hora do Concurso, sempre com um convidado especial. Grande abraço a todos. Valeu, gente. Abração. Sucesso.
Pois é, o recado foi dado aí para os nossos mestres se preparar para o concurso público e não assistir o podcast Hora do Concurso. É tão certo como 2 e 2 são 5. Portanto, concurseiro, siga a gente lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e nas outras plataformas distribuidoras de áudio para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e obter dicas valiosas como as que foram dadas pelo professor Anderson Fumax para você conquistar a tão sonhada carreira pública. Como disse Luiz Fernando, estamos aqui sempre todas as quintas-feiras e além de seguir, fique à vontade para compartilhar nosso podcast com o seu ciclo social de amigos e inimigos para que mais pessoas possam assistir e prestigiar o nosso podcast e, claro, para você construir o seu tijolinho, o seu muro para chegar no serviço público. Pessoal, fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!